Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Mari. Mari, por favor, se apresente aqui para nós. Muito obrigada, Lê. Queria agradecer a oportunidade de dizer que eu sou uma pessoa, sei lá, camaleão. Então, quem sou eu? A Mari é uma pessoa extrovertida, adaptada ao extrovertido. Ela é uma pessoa muito intimista, ela é muito reservada, tanto que tivemos ali o carnaval e eu estava no mato. Então, as pessoas estão acostumadas a me ver nos palcos da Voxil. Hoje eu sou gestora, estou na gestão da Voxil, que é uma escola de oratória e comunicação. Mas, no fundo, eu sou essa pessoa mais na minha, que adora livros, de poucas pessoas, mas de muito contato, de muito relacionamento. E dentro desse objetivo, sou casada com o Murilo, tenho uma filhinha de 4 patas, a Cacau. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter aí filhinho, gente. Mas estamos aí estamos no processo. Sou uma doida amante de vendas e gosto muito de estar com pessoas que podem me agregar, podem me ensinar e principalmente podem me questionar. Foi assim que eu fui me aproximando mais da Lê, porque eu gosto de pessoas que têm um ponto de vista forte e que, ao mesmo tempo, elas saibam se comunicar sem ofender o outro, sempre se colocando, mas também ouvindo o próximo. E isso é a minha grande paixão que eu fui descobrindo no processo. Ô Mari, eu já te conheço há algum tempo. Você falou sobre vendas. Vendas, a gente nasce vendedor? Olha, adoro. Vamos lá. Vamos lá. Minha opinião, hein, galera? Vamos lá. Vai. O que eu estudo sobre vendas? Eu acredito, sim, que existe um grande potencial dentro de todo mundo vendedor, no sentido de que hoje a nossa história, se a gente parar para pensar, tudo é venda. Eu tenho esse bordão. E o que tem por trás disso? A gente vem de antepassados, de histórias, sempre que foi feita uma troca. Então, por exemplo, lá atrás, quando houve a colonização no Brasil, qual é a história que nos é contada? Que houve uma troca. Veio uma outra cultura, tinha uma cultura aqui e teve uma troca. Então, isso é venda. A venda é quando, por exemplo, se eu vou consumir da Lê, eu trabalho com aquilo que eu sei, com aquilo que eu tenho a minha expertise. Na troca desse meu trabalho, eu recebo a venda na forma de dinheiro, vou lá e consumo da Lê. Então, a gente naturalmente está vendendo o tempo todo, se relacionando o tempo todo. Só que existe uma mística de que existe o dom da venda. E não. Venda é uma habilidade. Por mais que todos somos vendedores, alguns eles gastam mais tempo, gastam mais energia, mais foco para desenvolver. E outros nem tanto. Que é aquela coisa da soft skill, que eu acredito muito. Hoje está muito em alta. A soft skill, ela da comunicação, da relação interpessoal, nada mais é do que venda. É você se posicionar respeitando o outro, é você conseguir ouvir o outro. E aí que está a grande sacada. Todo mundo nasce vendedor, mas ninguém nasce com o dom e a habilidade da venda. Então, a gente tem que desenvolver isso. E a venda é para todo mundo, porque a gente está trocando o tempo todo. Somos seres de troca. Então, hoje, o ser humano, ele troca o tempo todo. Então, quem acha que não vende, na verdade, desculpa, você vende. Pode ser a tua ideia, pode ser a tua opinião, mas você está fazendo essa troca. Essa é a minha concepção, a partir daquilo que eu estudo, do que eu busco. Claro. Sabe por quê? Porque a gente fala aqui com muitas empreendedoras, né? A gente fala com mulheres e mulheres empreendedoras, o que querem empreender, mas tem medo. Tem medo, tipo assim, eu não sou vendedora, eu não vou conseguir vender meu peixe, né? Eu sou uma boa técnica, eu sei fazer o que tem que ser feito, mas eu não sei vender, eu não sei ir atrás de cliente, né? E aí que tá a sacada também, é como fazer isso, né? É o estudar para fazer isso. Porque tem gente que às vezes é mais tímido, né? A mulher é extremamente tímida, mas com a palavra e como saber falar, acho que faz toda a diferença, né? Ale, hoje eu tô trabalhando muito com vendas, né? Com a mentalidade de vendas com as pessoas, e eu falo que tem 3 pontos principais. O primeiro ponto, cada um vai chamar do que quer. Eu vou trazer vários termos para cada um se identificar. É você trocar a crença de que a venda é de forma negativa. Então, primeira coisa, a gente tem a venda como uma imagem de telemarketing, de que eu vou incomodar o outro, de que eu vou ter que me expor de uma forma que a pessoa ela me rejeita. A gente não somos seres que não aceita rejeição. Tem um livro maravilhoso que tá aqui, que eu sempre indico. Posso mostrar? Claro! Por favor, eu ia pedir isso. Eu amo esse livro. Para mim, vendas é isso aqui, ó. A coragem de ser imperfeito.
É você entender que você vai ser rejeitado na venda. E principalmente o empreendedor, esse é o primeiro ponto para mim. O empreendedor, ele entende que ele é o produto, ele não entende que o produto está fora dele. Que o produto é algo que ele gerou, que ele criou e que está lá fora. Então, assim, como ele põe muito amor, ele dedica a vida dele a fazer o produto, e às vezes o produto dele é uma prestação de serviço, é uma venda de hora. Aí o que acontece? Dói a rejeição. Então, ninguém vai buscar aquilo que dói. É natural. Por isso que já há toda essa egrégora, essa crença, essa máxima, e isso só faz com que a gente se sabote. Então, o primeiro passo é você identificar esses pontos para ti e começar a frequentar ambientes, desde podcasts, lives, Instagrams ou ambientes mesmo físicos, que vão te permitir que você comece a ver a venda de uma outra forma. Por quê? Porque aí você vai começar a entender que faz parte do jogo. Então, tá tudo certo, gente. Tá todo mundo no mesmo barco, por isso que a venda ela é uma habilidade. Então, para você desenvolver, o primeiro ponto é esse. É você entender que há uma rejeição na venda, sim. Que você vai ter essa sensação e que você vai ter que olhar isso de fora. E como que nós fazemos isso? Aí, Ale, eu vou pedir licença para contar mais uma parte da minha história. Quem não sabe, eu cheguei em Floripa há 2 anos, eu não conhecia ninguém. Eu sou da educação física, sou formada na área, professora, e comecei a trabalhar num ramo de oratória, de venda de curso, de treinamento. Eu não tinha nada, gente. Eu não tinha técnica, eu não tinha habilidade de vender, mas eu tinha uma força, uma vontade, eu sabia que o produto era perfeito, porque eu tinha vivido, e aí eu, com cara coragem, fui me meter na cara em tudo quanto é lugar. Só que tem um porém. Eu tive acesso ao segundo passo da venda, a ferramenta. Porque o primeiro passo da venda naquele processo, quando a gente está começando a desmistificar, porque eu passei por tudo isso. Na verdade, gente, vivo dando treinamento de venda e sempre que acontece um treinamento de venda, ou na véspera, ou no dia, ou na outra semana, me dá um piriri, me dá um negócio. Porque eu falo que eu tô dando treinamento daquilo que eu mais preciso. Acho que essa é a grande sacada na vida. A gente fala para os outros aquilo que a gente também precisa muito. Sim. E aí, quando eu entendi esse processo, eu acessei a segunda etapa, que foi as minhas ferramentas. Que aí entrou a Vox. A Vox, ela me deu muita bagagem de experimentar coisas diferentes do que eu já tinha no meu repertório. E aí, eu fui começando a conseguir vender melhor, de uma forma mais tranquila. Para chegar na terceira etapa, que aí eu vou começar a entender que a venda é volume. E que, muitas vezes, a rejeição do negócio é porque eu estou fazendo volume baixo. Porque se eu começar a fazer um volume mais alto, a rejeição não vai doer tanto. Porque eu vou começar a focar muito mais em quem eu consigo agregar valor, em quem eu entrego meu produto, meu serviço, do que ele que me rejeita. Porque às vezes não é nem meu público. Que é outra dor do empreendedorismo. Ah, o meu produto é para todo mundo. Eu tô falando porque eu também falava isso. Meu produto é para todo mundo, mas não é todo mundo que vai comprar. Não é todo mundo que eu vou oferecer. E isso gera uma dor absurda, sabe? Sim. Essa é a minha sacada. Tu já deu uma aula aqui, meu Deus, quanta informação! Porque a gente, eu acho que todo ser humano tem muita crença limitante, né? Você falou da questão do vendedor, que a gente escuta, não conseguiu ser nada na vida e vai ser vendedor. E é bem pelo contrário, todo mundo é vendedor, né? E a minha ficha caiu. Eu não lembro se eu escutei Liti, enfim, eu escutei em algum lugar que o professor também é vendedor. E eu fui professora. Então, para ser um professor, a gente tem que se vender todos os dias. E eu caiu essa ficha e falei, cara, claro, todo mundo é vendedor. A partir de uma criança que está negociando contigo um brinquedo, ela também já está sendo uma vendedora, porque ela está ali negociando. E negociação é isso, né? Outra questão que você falou muito da rejeição, como a gente tem que trabalhar isso, porque lá atrás, quando eu comecei a ser empreendedora, eu achava que o meu negócio era eu e as pessoas me rejeitavam, eu, Alessandra, e eu ficava arrasada, destruída, mas hoje eu já vejo diferente, eu tenho um público-alvo e às vezes as pessoas, não é toda a massa que está ali dentro, né? Então, é muito direcionado, é muito nichado e tá tudo certo. E é tempo de maturação, né, Ale? Claro. Às vezes você planta a gente vai com a expectativa da venda na hora e a gente esquece que é o seguinte, eu gosto de trabalhar nessa linha, tá? Hoje eu trabalho muito assim. Existe uma diferença entre venda e entre fechamento. Então, quando a gente já muda, aí você já vai mais leve.
Então, vamos lá. Eu fiz um volume de trabalho onde eu consegui vender a minha ideia, plantar uma semente para 10 pessoas. Qual é o meu número de fechamento? Que eu vou entrar na negociação em si. Vai ser 2, 3 no máximo. Entendi. E aí, só que assim, futuramente, será que mais umas 2 não vêm dessas 10 que você plantou? Porque nenhum volume em vão. Tenho certeza que você vai ter mais do que eu, porque eu tô há 2 anos, você tá muito mais tempo nesse empreendedorismo, para contar para nós, assim, quantas pessoas retornaram. Sim. Dentro do processo. E assim, às vezes eu falo que eu acabei de receber uma mensagem. Acabei. Alguém que eu apresentei há 1 ano e meio lá atrás, eu nem lembrava mais. A pessoa volta para ti, ela vem falar contigo, ela vem conversar com você. Por quê? Porque quando você faz uma boa venda, não necessariamente um fechamento de negociação de preço, você consegue plantar uma semente, que é o problema de catálogo no WhatsApp, empreendedoras. Vamos lá. Com todo o respeito do mundo, vamos evitar ser mais um catálogo no WhatsApp. Vamos evitar aquele contato onde eu já entro com fechamento sem argumento de venda. Venda é troca. Por que a pessoa vai fazer a troca com você? Quais são as dores que você vai solucionar? O que é que você vai dar de suporte que vai valer a pena a pessoa fazer a troca? Qual é o benefício que o seu serviço, que o seu produto, ele vai fazer aquela jogada? Eu dei isso aqui, e a pessoa sacou, catou, aí eu entro com um fechamento para em si, um valor, algo agregado, enfim, um preço. Isso é muito importante, sabe? É muito louco porque a gente vai aprendendo com o tempo, mas ao mesmo assim a gente se queima, tá? A gente aprende com isso todo dia. Quem tá trabalhando à frente de um negócio aprende com isso todo dia. Não tem jeito. Ô, Mari, você já me deu um insight que eu vou ter que fazer logo que eu sair daqui da gravação, gente. Olha só, é sobre isso, né? Tu tá falando e eu já tô tendo vários insights. Então, o Conexão Encaracolada é sobre isso, é sobre falar coisas que deu uns starts. Gente, já me deu um monte de ideia. Eu falei, meu Deus. A louca aqui já. Depois me conta no zap, que eu quero saber. Conto. Porque eu tô no processo de venda, daí eu falei, pô, eu tenho que fazer isso, depois te conto. E é muito interessante a gente captar essas informações e estudar, né? É o que a gente está fazendo aqui, a gente está mostrando ideias, enfim, falando para as pessoas estudarem e verem que tem muita informação e que a gente pode ter insights em várias coisas, vários momentos, em vários livros, em vários cursos, né? É importante fazer cursos e o mais importante, eu acho, que é saber como falar também, né? A comunicação, porque faz uma diferença absurda, né? Tu que trabalha com oratória, tu sabe disso. Lê, o que eu queria te falar sobre isso? A gente pode tentar enganar a nós mesmos, sendo às vezes um personagem, enganar o outro na hora de uma venda. Só que a gente tem que entender que a comunicação ela acontece mais de 90% de forma inconsciente. Então, a mentira, gente, não conecta. A mentira, hoje PNL tá aí, Programação Neurolinguística, para mostrar para nós. Então, aquela venda com mentira, com escassez, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, qual é o melhor roteiro de venda? Eu falo, não sei. Qual o melhor script de venda? Eu falo, não sei. Qual que é o gatilho imbatível? Eu falo, eu não sei. Ou, dependendo da pessoa, se ela já é aluna, eu falo, depende. Então, assim, quando a pessoa não me conhece, ela fala, não sei. Quando a pessoa me conhece, ela fala, depende. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender que não existe fórmula mágica. O que existe em primeiro ponto na venda é a verdade, a transmissão da verdade. Porque por mais que você erre o roteiro, por mais que você gagueje, a oratória nos diz isso. Você vai continuar, se for da verdade, passando credibilidade e segurança. Agora, dependendo do quanto você tem medo da exposição, dificuldade do julgamento, você vai travar e aí você não vai comunicar. E aí que entra a base da oratória, que é o que a gente faz aqui, justamente por isso. Primeira coisa, você vai ter que encontrar quem é você na comunicação. Entendi. E aí começar o processo de exposição. Porque assim, o que mais acontece, Ale, quando a gente grava um vídeo, quando acontece é algum comentário, mas qual é o melhor gatilho da venda? Qual é a pergunta que eu faço para o cliente que é melhor? Aí eu falo, não sei. Por quê? Qual é o teu natural? Eu já vendi de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar.
E eu já perdi venda mais vezes ainda. Por quê? Porque eu tentei seguir, às vezes, um roteiro, um processo, um script, alguma coisa, e eu não estava conectando com a pessoa que está ali. Então, essa é a grande sacada, é a gente entender que a oratória não serve para a gente mostrar quem nós somos e transmitir uma verdade. Porque se a gente mentir inconscientemente, o outro vai receber. Ah, mas eu só mandei uma mensagem no WhatsApp. Ai, gente, evita. Evita. Eu posso contar uma coisa no ar, assim? Claro, pode. Eu tô aqui impressionada com quantos insights eu tô tendo numa conversa que a gente tá aqui 15 minutos falando. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que assistir esse podcast, aqui o videocast às 30 vezes. Eu escutei uma frase, depois eu falo, mas assim, escutei uma frase muito importante do Khalil Gibran. Quem não conhece, ele é um dos pais da oratória, assim, e me marcou tanto que eu falo. Pesquisem sobre ele, como ele vê a oratória, tá? É a coisa mais linda, ele vê como uma essência do ser humano. E ele fala, aonde está seu medo, está a sua tarefa. Por quê? Porque quando nós começamos a entender, e é onde começa a virar chaves, que a Lê tá falando, é que às vezes a gente não quer olhar. A gente não quer olhar para como a gente se comunica, a gente não quer ajustar os processos de comunicação, a gente não quer olhar para a equipe e direcionar e entender os tipos de comunicação, porque existem, ninguém é padrão, mas existem modelos parecidos que você vai conseguindo seguir caminhos assertivos. Eu sempre digo assim, não é que vai ser ponto, tira e queda, aquela pessoa é daquela forma, não. Mas tem pessoas que ela tem uma comunicação um pouco mais direta, né, Lê? É. Então, se você for de floreio, você vai perder a comunicação e a conexão com ela. Agora, tem a pessoa que ela precisa de mais detalhes antes de você entrar no fechamento. Você já deve conhecer alguns padrões de pessoas assim. Então, você tem que... Ela começa a trazer sugestões de perguntas e de abertura que você vai conseguir trabalhar dessa forma. Por que eu tô comunicando mais direto? Porque o estilo dela é comigo. Então, aí a nossa responsabilidade é adaptar. E aí que tá o grande medo, grande tarefa nossa. É a rejeição, é como eu me comunico, é como eu vendo. E aí entra os estudos. E aí, o que eu ia falar? Ale, você foi parte de um estudo que você nem imagina. Meu Deus! Gente, olha que bafo! Mariana Gonçalves. Hoje, assim, por exemplo, a gente tem... Quem não conhece a Vox aqui, a gente tem um número da Vox, que ela trabalha com a secretaria, é o número disponível, é onde a pessoa chega para acessar, para pedir informação, para depois direcionar para, se necessário, para a equipe. E aí, todos os alunos, a Ale já fez um treinamento com a gente, direcionado à oratória para vendas, e ó, que foi o primeiro, você não imagina o hardcore do segundo, já quero te trazer para o terceiro, que vai ser agora, porque foi sensacional. E a Ale, ela fez parte do primeiro treinamento, então o número dela estava salvo. Por quê? Porque todo aluno tem número salvo. E aí, quando tem aluno salvo, hoje, quando chega alguém que quer um atendimento, a gente tem um padrão de atendimento de excelência que a gente encontrou na comunicação, que é o atendimento personalizado. A pessoa senta e conversa com alguém da minha equipe. Nós entendemos que, de outra forma, a gente só estava se tornando um catálogo. Isso, gente, tem que ser analisado empresa por empresa, negócio por negócio, pessoa por pessoa, mas a gente tem que lembrar que toda pessoa tem necessidade de ser ouvida e atendida e não quer ver apenas preço. Ela acha que ela quer ver preço, mas ela quer ser atendida para resolver uma situação dela. É assim que ela quer com o médico, por exemplo. Ela aceita qualquer horário, qualquer forma, esperar o médico lá sentadinha para ser atendida. Por quê? Porque ela quer resolver um problema. Então a gente tem que começar a sacar o que está acontecendo. Isso é venda. Tudo é venda, tudo que está acontecendo. E aí a gente tem um padrão de excelência de atendimento. E aí a Ale já fez treinamento comigo. Então eu já sei qual é o perfil de comunicação dela. Quando chega um aluno pedindo um reatendimento para um segundo treinamento naquele número, eles já sabem que eles vêm até a minha mesa e quem resolve sou eu. Quem conversou com a Ale no WhatsApp fui eu. Não foi a minha equipe. Por quê? Porque eu tô validando tudo que eu tô falando. E a Lê, ela é direta. Não ia adiantar eu passar ela para um setor, porque ela é decidida. Ela não veio para perguntar o que era. Ela veio porque ela queria fazer um segundo, ela queria buscar uma informação. Ela não queria, ela já sabia o método, ela já conhecia a experiência da escola e ela já tinha contato direto comigo. Então ela nem se importou falar comigo. Ela queria alguma informação. O que eu fiz? Eu atendi ela da forma que ela queria. Eu espelhei ela pelo WhatsApp porque ela queria informação.
Ponto. Só que assim, a Lê é uma a cada 100 pessoas. Entendam a sacada. Porque ela, não sei se ela fez o teste, mas ela tem um perfil de comunicação águia. Direto, criativo, sem enrolação. Aquela pessoa que é resolvedora de problemas e que voa e traz a comida pro ninho. Que é no sentido de vai e traz. Vai e traz. Tô errada? Não, é isso mesmo. Então, o que ia adiantar eu passar ela para um processo onde hoje 60% do meu cliente é detalhista e acolhedor? Então, eu já tenho um padrão de atendimento ali. Só que a cada 100 eu tenho alguém como a Lê. Então, é lógico que eu perco essa pessoa no atendimento, mas eu prefiro perder. Só que quando eu vi que era a Lê e eles me trouxeram, eu falei, peraí, deixa que eu atendo, deixa eu plantar semente. Porque na hora certa ela vai voltar. Entendeu, sacada? Você nem sabia, eu ia te mandar por áudio depois contando. Só que eu acabou passando, eu falei, vai no ao vivo. Mas isso é legal? Não foi assim que você foi atendida? Foi assim. Então, isso é legal por quê? Porque a gente começa a entender que por mais que você entenda o teu público, você tem um padrão de comunicação, você vai ter que se adaptar o tempo todo. Você vai ter que pegar uma ferramenta e adaptar. Mari, como eu faço isso no meu dia a dia? Planilha de Excel gratuita, pelo amor de Deus. Começa a anotar os teus clientes, quem eu atendi, como ele foi direto, ele perguntou o quê, qual é a dor dele, qual o produto que foi que ele quis. Você tem que ter um controle da tua venda. E eu preciso falar uma coisa que tá aqui, ó. Gente, para de investir dinheiro agora no teu produto. Para de investir no que você já sabe. Isso é uma forma de tamponar o teu medo, a tua insegurança. Invista naquilo que te dói, na exposição digital, no falar, no vender, no comunicar, no estar em eventos. Porque quando você lucrar muito, você vai ter uma equipe para direcionar isso, essa parte que é trabalhosa, e você vai ficar naquilo que só você faz, que é a marca da sua empresa. Só que como você vai direcionar a sua equipe se você não passou pelo processo de dor? Certo. Como que você vai orientar pessoas e vai mostrar o caminho e vai dar feedback se você não sabe? Não existe como. Qualquer grande player, ele tem uma equipe que atende o que ele sabe, o que ele viveu. Verdade. Então, assim, vai chegar uma hora que a venda é delegável. Eu falo para todo mundo, eu ainda não sou. A minha empresa ainda não é 100% delegável. Mas eu tô construindo isso. Só que no começo, parem de pensar que a gente delega a venda. A gente delega para o marketing digital, a gente delega para uma exposição. É você que tem que aparecer. É você que tem que vender. Porque vai chegar daqui a pouco, quando você menos espera, a Lê deve ter experiência com isso, ela precisa começar a comandar pessoas. E aí, como elas vão vender se você não sabe o processo? Ô Mari, e para tudo isso é necessário muito autoconhecimento, né? Nossa. Porque pra gente chegar num nível, tipo, quando eu comecei, eu vou te falar, eu queria fazer tudo. Vender, empacotar, atender, tirar lixo, atender telefone, né, atender a cliente, a distribuir cartão, tudo. E eu achava, na minha ingenuidade tamanha da época, que eu ia ser a super heroína. Só eu ia saber fazer aquilo, né? Eu achava, sou leonina, admito, mas com o tempo eu fui me estudando, autoconhecimento, e fui aprendendo várias coisas sobre mim, também aprendendo várias ferramentas que eu pude adaptar essa ideia tola, mas que eu soube administrar tudo isso, né? E me entender melhor o porquê que eu fazia isso, o porquê soltar, né? O porquê não soltar, o que não soltar, o que ensinar, o que não ensinar, enfim. E assim fluiu. Mas foi muito autoconhecimento. E eu comigo mesma, porque ninguém ia conseguir fazer isso por mim, né? Aí eu até te faço uma pergunta. Depois que você... É lógico que a gente fala, parece que é uma pílula. Foi um insight. Não, vários. É um passinho de cada vez, né? É um passinho de cada vez. Só que quando a gente começa a soltar, como que a gente se sente? O que vira a nossa vida? A vida, a Mariana por trás de tudo, a Lê por trás de tudo, o que é que tem? A gente começa a ficar leve, feliz. Muito.
Muito. Coisas fluem muito melhor. E aí o empreendedorismo ele não vira mais um vilão. Porque ele se torna um vilão, assim, para mim. E eu falo dessa forma porque, gente, além de eu ter vivido tudo isso, eu tive uma sorte muito grande. Assim, eu fui muito sortuda. Eu fiquei num negócio onde eu tive muito contato. Eu já perdi de linha quantas empresárias e quanta empreendedora eu me conectei justamente por conta da venda e justamente por conta do meu produto. Isso foi muita sorte. Então, de café que eu já tomei, de coisas que eu já ouvi, eu começo a entender que não é só eu que vivo isso. E aí que tá a sacada. Gente, vão estar nos ambientes que vão te ajudar a isso. E não só a teu negócio técnico. Porque o teu técnico, eu falo, a voz que você tem, só você tem. O mundo quer ouvir a voz que você tem. A forma que a Lê interpreta um assunto é diferente que a Mari interpreta um assunto. Claro. Então, já solta o que você tem, depois de correr atrás. Ô Mari, eu diria que não foi só sorte. A sorte é a ação e mérito, né? Que você agiu e teve mérito disso. Então, tipo, a gente fala, é sorte que cai do céu. Nada cai do céu. Tu teve que ir atrás de tudo, tu teve que bater a cara, tu teve que escutar 500 nãos, tu foi atrás de um monte de grupo de mulher, tu foi pro mercado, pra luta. Porque às vezes a gente acha assim, vou empreender uma coisa super legal, que eu acho legal, né? Mas eu fico sentada esperando aparecer. Nada vai acontecer se eu não for agir, né? Então eu tenho que ir atrás. E foi o que tu fez. Tu veio para uma cidade diferente, pessoas diferentes, cultura diferente, clima diferente, tudo diferente. E aí? Né? O que eu fiz? O que você fez? O que você fez, Mari? Conta. Eu fui louca. A minha resposta é louca, sabe? Eu acredito que eu fui louca. Primeira coisa, eu tenho que dizer a todos. Eu tenho, mais uma vez, adoro a palavra sorte, porque para mim sorte é exatamente o que a Lê falou. Ela tá muito envolvida com a ação, só que é aquela coisa, tem uma frase que me guia, que tá na parede da escola, que é: seja você a pessoa certa, no momento certo e na hora certa. Ok, eu me capacitei para estar aqui. Eu me capacitei, busquei. Eu tive coragem. Só que eu também tive uma outra coisa. Quando eu cheguei, eu não deixei o acaso, eu fui buscando referências, eu fui buscando as pessoas. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive a sorte de conhecer o Flávio Augusto, que eu falo para todo mundo, que ele é um player no mercado. Quem não conhece vai buscar o Flávio Augusto em vendas. E ele falava que ia dar certo. E eu falei, cara, se o cara que fez dinheiro dessa forma, num negócio muito parecido com o meu, modelo de negócio, vai dar certo, então beleza, eu vou acreditar nele. Aí eu tive a sorte de acreditar nele, ou seja, eu comecei a investir nos treinamentos com ele. Eu não investi em treinamento, gente, eu só fui investir em treinamento de oratória para mim depois que eu comecei a vender. Essa que é a maior loucura. Depois que eu me especializei na área, hoje eu tô mais especializada na área, tô buscando novos recursos, fiz agora um treinamento de novo. Mas primeiro eu fui buscar o quê? A venda, o dinheiro, o money para dentro. Porque senão a gente adoece, a gente desiste do processo. É fato, porque o dinheiro ele não é, ele é uma consequência, mas ele é o que vai mover você a conseguir ter saúde, sanidade mental para poder realizar todo o resto. Aí o que aconteceu? Eu entrei numa empresa porque eu estava estudando, eu investi na pandemia, eu investi 4 anos eu investi em autoconhecimento sozinha antes disso tudo. E aí eu estava fazendo coaching. Depois desses 4 anos entrou pandemia. Na pandemia, eu investi em tudo que você pode imaginar, Lê. Eu fiz treinamento de todas as áreas. Eu falei assim, o que é que eu não estudaria? Eu não estudaria finanças. Aí eu fiz uma gestão financeira, uma pós. Eu não estudaria vendas. Eu estudei vendas. Eu não estudaria dinheiro, a aplicação de dinheiro, porque eu acho que é delegável. Eu fui estudar e vi que não era delegável. E aí o que aconteceu? Quando eu saí da pandemia, muita gente saiu de uma forma. Eu tinha estudado. Eu busquei o recurso. E aí foi onde eu entrei em Floripa. Cheguei em Floripa e falei, cara, vamos embora, vou ouvir. E dentro da minha franquia, o meu CEO e as pessoas que estão dentro da franquia já passaram por esses processos. Então eu ouvia eles falando e falava, cara, eles podem, eu posso. Eu vou fazer o que eles falaram. Eu vou fazer o que eles falaram. E eu fui muito humilde no sentido, ó, aspas, porque humildade é outra coisa. Mas eu fui muito humilde no sentido de chegar para eles e falar, olha, você pode corrigir meu processo? Eu acho que eu não tô assertiva. E assim, levar chulapa,
A minha história com vendas eu tomei 80 nãos em entrevista ativa, 1 a 1. Para o meu primeiro, sim. Eu vejo pessoas depois dos 5 primeiros não desistirem. Só que até hoje, desses 80 eu colho. Até hoje. Até hoje. Foi um sim para 80 nãos. Eu cheguei, por mais que eu sou dona da escola, eu cheguei na patente 0. Hoje eu tô chegando, eu tô na penúltima patente, eu tô gerente nacional mulher em vendas. Por mérito, batendo meta de venda semanal, frequência. E como foi isso? Foi porque eu aprendi o processo. E eu fui humilde de pedir para as pessoas que sabiam fazer o processo me corrigir. Eu chorava, desligava o telefone e falava, eu sou uma bosta. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Chorava, ia lá fazia, até conseguir ter o quê? Venda. Mari, só vamos. Eu acho que é legal a gente colocar aqui uma coisa também, que algumas empreendedoras falam, venda, mas o que é essa venda? Venda, gente, é você conseguir também produto. Aliás, cliente, né? Venda é conseguir cliente. A Mari tá falando de bastante venda, mas é um nome que a gente dá para conseguir as clientes, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não vendo nada. Porque qual é o produto? Produto físico? Não, às vezes o produto é um serviço. E isso também é venda, né? Então, conseguir clientes é saber como vender. Basicamente é isso, né? Para a gente deixar um pouco mais claro, porque às vezes fica assim, mas eu vou vender porque a gente tem isso na cabeça, né? Eu tenho que ter um produto físico para vender? Não, pode ser um online. Venda pode ser online, venda pode ser qualquer coisa, né? Tá. Eu concordo e eu vou puxar o que ela falou lá atrás. Ela entendeu quando o professor é um vendedor. Hoje a gente tem muitos empreendedores na área de autoconhecimento. Eu sou um produto não físico, eu sou uma experiência vivência. Então eu acabo tendo um pouco dessa dificuldade no começo também hoje eu entendo que a base que eu trago, ela serve para qualquer venda. Eu sou dona de casa e eu tô assistindo esse vídeo porque eu gosto da lei. Vou te falar, você vai ter que vender para o seu marido, você vai ter que vender para o seu filho, você vai ter que... A venda, ela é a troca. Então, às vezes, o teu filho, ele tá com uma ideia, ele tá vindo, entre aspas, te encher o saco com aquela ideia, e você vai ter que contra-argumentar com ele. Você vai ter que negociar com ele, você vai ter que mostrar para ele, trocar a ideia dele pela tua ideia. Então, assim, a venda, toda vez que eu gosto da palavra troca. Houve uma troca... Acabou a venda. Então, se eu vendo no digital, eu vendo. Se eu crio conteúdo, eu estou fazendo uma venda. Se eu crio tal coisa, eu estou fazendo uma venda. Tudo isso está associado à venda. Eu estou trocando. Agora, se eu sou uma empreendedora e... Nossa, não sei se você tem bastante terapeuta, porque eu tenho bastante pessoas que me cercam, que trabalham com terapia, que trabalham com... E a dor é exatamente essa. Ela fala, Mari... Mas será que a pessoa tá no tempo dela? Será que eu vou forçar ela? Aí eu falo, aí que entra a terceira etapa, é o volume. Se você tem a ciência de que teu trabalho vai transformar o outro, e você começa a se posicionar e vender, você vai ter que fazer um volume para não forçar ninguém e achar as pessoas que estão no momento precisando do seu trabalho. E talvez futuramente você vai precisar, ele vai voltar. Só que não deixar de falar do teu negócio, deixar de vender o que você faz... Hoje, se você não consegue entender que há um volume por trás, que é a terceira etapa. Há um volume por trás de tudo. Então, o volume às vezes eu vou ter que falar com meu marido, eu sou casada, eu falo por mim. Eu vou ter que falar a mesma ideia e vender a mesma ideia para ele 10 vezes. É volume de trabalho, galera. É 10 vezes para que, em algum momento, a gente consiga encaixar as ideias e consiga um trocar com o outro. Verdade. Basicamente é isso. E não é falar uma vez e se calar. Já tentei. É a mesma coisa no cliente quando você... eu chego com meu marido, vamos lá para namorado, esposa, não importa. Tô conversando com a pessoa. Trouxe uma nova ideia. Gente, tempo de maturação. Tem que dar tempo ao tempo, não é insistir. Isso vira implicância. Lembra aqueles vendedores chatos que a gente entra numa loja e fica em cima da gente e sufoca? A insistência na falar com alguém numa ideia nova pode afastar. Agora, o vendedor vem, te oferece. Aí você fala, não, obrigada, não precisa de atendimento. Aí ele começa a ver você procurar várias calças. E fala, tem algum número específico que eu posso te ajudar?
Sim. Então, ela começa a ver você curtindo as coisas ali. Sim. Aí ela chega, olha, eu vi que você tá curtindo isso, vou te mandar esse conteúdo aqui também. Ou, por exemplo, é uma pessoa que... Tô dentro de casa. O marido começou a se comportar de uma forma diferente depois da primeira ideia. Chega para ele e fala, olha, e se a gente partir por essa ideia? Isso tudo tá tendo uma troca. E a troca, muitas vezes, ela não é direta. Ela não é o fechamento. Ela é uma troca leve, devagar. Então, tudo na nossa vida é troca. Só que, gente, empreendedoras, entendam. O negócio de vocês já é bom como ele está. Agora a gente precisa mostrar ao mundo. E a partir do momento que a gente mostrar ao mundo e ter a tua clientela, como a Lê falou, ter os seus clientes, você vai adaptar aquilo que você tem aos seus clientes. E você vai buscar novas informações para necessidades deles. Só que enquanto você não tiver uma carteira de clientes que te abasteça, que te traga outros clientes, você está buscando conhecimento e está aplicando aonde? Essa é a sacada. Eu preciso vender, preciso ter essa carteira, preciso ter essas pessoas que são os meus fãs. Isso se constrói com o tempo? Constrói com o tempo. Mas olha, quanto tempo é para você 2 anos? Hoje, a minha escola, a gente tem um volume muito alto. Em 2 anos a gente construiu isso. Então, assim, dá pra gente pôr a voz e dá para buscar dessa forma. E aí, Mari, mais uma vez, como eu faço? Esteja em ambientes como a Lê proporciona. Esteja em Instagrams que vão te trazer essa ideia. Estejam em eventos que vão te trazer essa consciência, esse momento, essa troca. Vá atrás do que as pessoas estão fazendo. E eu falo, você se apegar ao seu concorrente é burrice. Agora, você deixar de olhar o seu concorrente também é burrice. Então, você tem que estar, e às vezes, em um ambiente que está o teu concorrente. Ah, eu não vou porque já tem um terapeuta lá. Ah, eu não vou porque já tem alguém que faz isso lá. Você tem que estar lá. Se ele está lá, você tem que estar lá. Você não pode se apegar a ele, porque você tem algo único. Só que você também tem que se expor ao lado dele, porque se você ignorar ele, ele está pegando um espaço que às vezes é seu espaço também. Que legal. Ai, Mari, muita informação. Deu. Gente, muita informação. Mari... 4 dias descansando, voltei no fogo, gente. Ai, muito obrigada, agradeço muito. Vou deixar aqui as tuas informações todas, depois tu me manda, vou deixar aqui descritas aqui abaixo, para as pessoas te encontrarem, conversarem contigo, se necessário for também, né? Que é bem importante esses assuntos. Teu Instagram também. E agradeço muito aqui por tudo que você nos ensinou aqui no Conexão Encaracolada. Obrigada, amiga. Eu que agradeço o espaço. Eu brinco que quando me abrem o espaço, eu aprendi a soltar a minha voz. Porque antes... Tem certos momentos que eu aprendo a ouvir. A Lê sabe. Quando eu estou num espaço... Gostaria de fechar falando isso. Quando eu estou num espaço onde eu tenho muito a aprender, eu escuto. Agora, quando eu estou num espaço convidado para ensinar um pouquinho do que eu tenho a falar, eu também falo. Porque a gente, às vezes, deixa de expor e deixa de trazer um insight. Ale, gratidão pelo trabalho, por toda a conexão. E, gente, façam isso. Continuem aqui, continuem buscando. E quem quiser nos procurar, tem treinamento, tem coisa e tem ambiente para isso. E tem coisa de graça, tá? Tem coisa, não é meu momento de investir. Tem coisa de graça, a questão não é essa. A questão é, se exponha, esteja, se conecte com quem faça. Porque quando você se conectar, as coisas vão mudando, vão melhorando. Tudo melhorou muito para mim depois que eu me conectei com a Lê, e ela sabe disso. Eu tive uma autoconfiança muito maior, porque quando eu enxerguei quem ela era, eu falei, cara, olha onde eu estou chegando. E é aí que eu quero estar. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Beijo. Tchau.